Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, paz seja convosco. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 24. Diz a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias aromáticas que tinham preparado, e algumas outras mulheres com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas, prostraram-se com o rosto no chão. E eles disseram-lhes: por que buscais o vivente? Ele está vivo, ele está entre nós, está ouvindo as nossas preces, nosso clamor. Vamos pedir nesta noite que o Senhor continue conosco e agradecer pelo amor que Ele teve para com as nossas vidas. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de celebrar, ó Pai, a sua ressurreição, Senhor Jesus. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor venceu, e assim como o Senhor venceu, nós sabemos que nós também venceremos, ó Pai. Passaremos também por essas necessidades, essas dificuldades que estamos passando, porque o Senhor é fiel naquilo que o Senhor prometeu, e o Senhor nunca nos desamparou, e nós sabemos que o Senhor nunca desamparará aqueles que são Teus. Ó Senhor, vem sobre esta nação, sobre este povo, ó Pai querido. Vem com o Teu Santo Espírito, Senhor. Crie em nós um novo coração, Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu infinito amor que alcançou a vida de todos nós. Aquele povo que te chama pelo Teu nome, Senhor, que está sedento de Ti, ó Deus. Te agradecemos, Senhor. Vem e derrama a Tua glória neste lugar, em nossas vidas, Senhor. Santo é Teu nome, vem, Senhor. Vem, derrama Tua glória. Queremos ver Tua face. Queremos ver Tua face. Vem, derrama Tua glória. Queremos mais de Ti. Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. então clame.
só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. E eu não vou parar. Vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. É tua presença, vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e
nome do Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está conosco. Senhor, ocupa cada coração agora. Nossos pensamentos estão voltados para Ti, Senhor. Estamos aqui em espírito e verdade Te adorando, Senhor. Porque por Ti, Senhor, nós somos livres, Jesus. Por Ti nós somos livres. E nós declaramos, Senhor, nesta noite, que nós somos livres. E não há nada além do Teu sangue, Senhor. Nada além do sangue de Jesus. Declare nesta noite: não há mais prisões, não há mais medos, não há mais nada que quero sentir. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue E a Tua cruz, Senhor. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue Que nos lava dos nossos pecados. Aleluia. que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Oh, que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada, 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 nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se você é livre, declare isso nesta noite. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
a Deus, somos livres pelo sangue de Jesus. Que a paz esteja reinando no seu coração, a paz esteja reinando na sua casa. Que você esteja tendo um dia abençoado, um domingo de Páscoa, de liberdade, de vitória, de bênçãos, sobre todos os cativeiros e prisões. A Páscoa é isso, não é? A celebração. Primeiro a quebra do jugo do Egito e depois a quebra do jugo do pecado e da morte. A nova e eterna aliança feita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que hoje nós celebraremos, inclusive com a Santa Ceia do Senhor. Então, com muita gratidão, eu gostaria que você agora fizesse comigo essa oração de agradecimento ao Senhor. Tem um coro antigo que diz que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então, ainda que a conjuntura do mundo esteja caótica, Jesus está vivo e nós podemos crer no amanhã. Então, tudo aquilo que vier em teu coração, como gratidão, coloque diante de Deus nesse momento em oração. Amém? Pai amado, Deus querido, Senhor Criador de todas as coisas, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. E é por isso que nós continuamos crendo no amanhã. Nós cremos que há uma história que o Senhor escreveu e que tudo aquilo, Senhor, que profeticamente está anunciado se cumprirá para a glória do teu nome. Por isso queremos iniciar este momento com louvor, dando ao Senhor a honra, a glória, a exaltação, porque o Senhor tem feito maravilhas, tem nos livrado do mal. O Senhor tem sustentado as nossas vidas através da tua palavra, tem nos dado, Senhor, este meio de nos comunicarmos, levando a tua palavra. Ah, Deus, cada família em suas casas, em seus lares, eu creio que o Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido, o Senhor tem alimentado, e por isso nós queremos engrandecer a Ti nesta noite, agradecendo neste domingo de Páscoa pela quebra de todos os cativeiros. O Senhor quebrou o cativeiro dos hebreus no Egito, o Senhor quebrou o cativeiro da humanidade, fazendo a nova e eterna aliança firmada no sangue de Jesus Cristo. Por isso nós temos a certeza que todo cativeiro que quer vir sobre este mundo já está quebrado no poderoso nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que impede a tua igreja de se reunir, meu Deus, tudo isso já está cancelado em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer pela vitória sobre este vírus, queremos te agradecer pela vitória sobre a crise econômica, queremos te agradecer pela vitória sobre todas as adversidades, porque neste domingo de Páscoa nós estamos declarando que todo problema e todo cativeiro já foi destruído. Senhor, nós celebramos hoje a ressurreição de nosso Senhor e Salvador, aquele que restaura todas as coisas, Jesus, o Senhor que cura, Jesus, o Senhor que é a resposta para todas as nossas aflições, ansiedades e necessidades. Por isso, como igreja, Senhor, nós levantamos as nossas mãos agora para agradecer. Igreja que não está aqui presencialmente, mas que em cada lar te adora, te louva, bendiz o teu nome e oferece a ti toda a gratidão. Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está vivo. O sepulcro não pôde lhe deter, a morte não pôde lhe deter. O Senhor está vivo e por sua vida nós podemos crer no amanhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Oramos agora no nome poderoso de Cristo Jesus. E aí da sua casa você vai dizer amém. Amém. Louvado seja Deus. Como nós sempre temos feito no culto online, você deve ter aí do seu lado a Bíblia Sagrada. Se não está aí ainda, não acostumou, vai buscar rapidinho
ou se é a Bíblia digital aí através do seu celular, abra comigo a palavra de Deus. Abra aí ou no celular ou o livro mesmo, né? Eu gosto de ter o livro, eu gosto de ler aqui no papel. Jonas, vai ao livro de segundo, aqui o profeta Jonas, não é? Livro do profeta Jonas, capítulo 4, é um livro muito breve, são 4 capítulos apenas. Você vai encontrar Jonas entre Obadias e Miqueias. Aí você diz, pastora, piorou a situação. Então, quando voltar, querido, aos encontros presenciais, venha para a escola. Aí você vai encontrar Jonas, vai encontrar Obadias, vai encontrar Miqueias. Quais outros livros que não são tão comuns? Naum, não é? E tantos outros que no cotidiano não se prega tanto neles, mas eles estão aqui na palavra de Deus e tem mensagens maravilhosas, amém? Jonas capítulo 4, versículo 6, nós vamos ler do 6 ao 11, diz assim a palavra de Deus: E o Senhor Deus preparou uma aboboreira e a fez nascer por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. Assim Jonas se alegrou demasiadamente por causa da aboboreira. Mas Deus preparou um verme quando, pela manhã, ele subiu no dia seguinte, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste, e o sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou, e desejou ele mesmo morrer, dizendo: é melhor para mim morrer do que viver. E Deus disse a Jonas: fazes bem em ficar irado por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem em ficar irado até a morte. E disse o Senhor: tu tiveste pena da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que nasceu em uma noite, e em outra noite pereceu. E não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade, onde estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? Pai, fala conosco através da tua palavra, que a mesma blindagem que o Senhor sempre coloca aqui na tua igreja, esteja na casa de cada família reunida para este momento. E que nenhuma inquietação, preocupação, distração possa roubar o foco do teu povo nesta hora. Mesmo de casa, Senhor, os teus filhos estejam com a mente e o coração completamente voltados para ouvir e entender a tua voz. Abre o entendimento, Senhor. Abre o coração para que a tua palavra nessa noite nos traga quebrantamento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos, nesta noite de Santa Ceia e neste domingo de Páscoa, refletir sobre uma mensagem cujo tema é lugar de arrependimento. E para isso o Senhor me trouxe a estudar nesses dias, últimos dias da semana que passou, aqui no livro de Jonas, e observar quão profunda é a obra de Deus em nossas vidas. Quando eu vou deixar aberta a Bíblia, porque alguns versículos eu vou ler com você, para podermos entender aquilo que aconteceu com o profeta Jonas. E que pode estar acontecendo na sua vida também. Então aqui, quando nós pegamos o capítulo 1 do livro de Jonas, nós observamos que ele tem um chamado de Deus para a cidade de Nínive. Mas ele faz uma escolha pessoal. Jonas, pessoalmente, prefere ir para Tarsis. E isso é muito comum, né? Quando se fala do livro de Jonas, a primeira coisa que as pessoas se lembram é isso. Devia ir para uma cidade, foi para outra, passou pelo ventre do peixe. Mas a história de Jonas traz uma riqueza que fala de arrependimento e de perdão de pecados, e é disso que trata a nova e eterna aliança do Senhor. Veja uma coisa, amados, Tarsis era uma cidade, atual Gibraltar, na Espanha, Gibraltar, não é?
uma cidade não tanto falada, mas me lembro dos dias de estudar geografia na escola que víamos sobre essa cidade. Era uma cidade pujante, promissora, um lugar bastante atrativo para o eu, para o ego da pessoa, não é? Vamos dizer que um lugar bem movimentado, com comércio, com muitos atrativos, não é? Já Nínive não era assim. Nínive, capital da Assíria, era conhecida por ter um povo violento, né? Algumas esculturas de Nínive, esculpido na pedra as formas de torturar os seus inimigos. Eles gostavam de amarrar nos carros da época, que eram as carroças, arrastar os seus inimigos pelas ruas. Eles usavam diversas formas de tortura. E quando Jonas recebe de Deus o chamado e a incumbência de levar a palavra de arrependimento a este povo, uma das coisas que ele vai pensar é em tudo isso. Nínive é um lugar de um povo violento, cruel, onde o estado de pecado era tão patente naquele período que o Senhor chega a dizer aqui, quando faz o chamado para Jonas, diz assim: a maldade daquela cidade subiu diante de mim. E nós vimos isso acontecer algumas vezes. A palavra de Deus nos remete, não é, ao texto sobre o dilúvio. Gênesis, lá na história de Noé, nós vamos observar, capítulo 6, quando Deus fala: o meu espírito não pode mais habitar com o homem. O pecado chega diante do Senhor e o dilúvio vem à terra. Nós vemos aqui que Nínive seria subvertida e seria destruída em pouco tempo, se não se arrependesse. Não é algo diferente o que acontece nos nossos dias. O nosso mundo vai ficando caótico, coisas que nunca vimos acontecer estão acontecendo, porque a maldade do ser humano tem subido diante de Deus. Então, Nínive não era um lugar tão atrativo assim. E a mensagem que o Senhor trazia ao coração de Jonas dizia que o juízo era algo inevitável. O juízo viria para Nínive. E nós temos o hábito de imaginar o juízo sempre como algo ruim. O juízo vem, Deus já traz a sentença pronta e coisas tristes acontecem. Mas olha a proposta de Deus aqui. Nós não estamos falando de um juízo final, aonde nem mesmo no juízo final a sentença não vem pronta, né? A depender da nossa caminhada, a depender das nossas escolhas, nós é que vamos escrever aquilo que será lido para cada um de nós. Mas veja, a proposta de Deus é infinitamente amor. E a proposta dele é a seguinte: Jonas, você vai a Nínive para levar a palavra, porque aquela cidade precisa se arrepender. Então, juízo não é sinal de destruição. Quando Deus nos chama a juízo, Ele quer ver uma coisa, Ele quer ver coração quebrantado. Ele quer ver arrependimento. E quando eu falo isso, sempre me lembro da história do rei Davi, que por um momento de distração, cegueira, Davi comete pecados graves, adultera, meio que planeja a morte de Urias. Mas a Bíblia diz que ele ora o Salmo 51. A Bíblia mostra a oração do rei Davi. Ele diz assim: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim teu Espírito Santo. Dá-me a alegria da tua salvação, renova em mim um espírito reto, um coração contrito. Davi se quebranta diante de Deus, por isso muita gente às vezes torce a boca e diz: mas como é que Deus perdoou Davi? Porque Davi se arrependeu. E é isso que o ser humano não entende, porque o ser humano não é muito afeito a perdoar, não é assim? Uma grande dificuldade que as pessoas têm é de perdoar. E quando retém o perdão, retém amargura, retém ressentimento, retém derrota, retém doenças. O perdão é algo que precisa ser liberado, meus amados. Quando Pedro pergunta para Jesus: Jesus, mestre, o Senhor disse mais cedo, naquele dia, na caminhada, Jesus havia dito, e ele vai
tirar a dúvida, porque Pedro era uma pessoa impulsiva, né? O perfil do discípulo mostra, do apóstolo mostra, uma pessoa um tanto quanto explosiva, e ele diz, o Senhor disse hoje que nós precisamos perdoar os nossos inimigos até 7 vezes. E Jesus vai responder para Pedro, não. E Pedro certamente se anima, ai que bom, porque eu não ia conseguir. Jesus disse, não 7 vezes, 70 vezes 7. Ou seja, ao infinito nós devemos perdoar. E aqui o Senhor diz a Jonas, você vai para Nínive, porque virá juízo sobre aquela cidade. Mas se houver arrependimento, a história de Nínive vai mudar. Aí Jonas avalia, humanamente falando, peraí, Tarsis é melhor, Nínive é cruel, é violento, e outra, vou levar uma palavra dessa lá, eles podem não aceitar. Quer saber? Eu vou para Tarsis. Ocorre, queridos, que os olhos humanos, a avaliação da aparência, que é o que nós conseguimos fazer, nos engana demais. Tarsis tinha suas maldades ocultas. A prova disso é que você vai ver na história aí do mundo, que eu disse que Tarsis ficava onde? A atual Gibraltar fica na Espanha. Você vai ver que lá para 1452, 1453, a Espanha expulsa os judeus que vinham da diáspora e estavam espalhados pelo mundo. Período crítico para os judeus foi quando a figueira deixou de brotar. Lembra, a figueira é Israel, quando Jesus fala? A figueira vai secar. Os israelitas ficaram sem nação, os judeus não tinham terra. Então eles são expulsos da Espanha, eles são expulsos de diversos territórios e Portugal os recebe. Então veja só, existia ali uma maldade oculta naquela terra. Muito embora o Senhor não estivesse anunciando o juízo para Tarsis, mas Tarsis tinha internamente as suas maldades também. Porém, queridos, naquele período parecia um lugar confortável para se estar. E às vezes na nossa vida, parece ser mais confortável nós não prestarmos atenção nos nossos caminhos. Coisinha ali, uma desobediência acolá. Pisei um pouquinho fora da risca ali, mas deixa para lá. Aí amanhã pisa de novo. Aí amanhã já está um pouquinho mais distante do que estava ontem, ou do que estava hoje. E assim o inimigo vai ganhando campo. E assim nós vamos vendo pessoas se afastando do Senhor. Então cuidado, é melhor enfrentar o juízo e retornar para Deus, do que se auto-enganar a vida toda. E depois ter uma eternidade de sofrimento, de pranto e ranger de dentes. A Bíblia fala muito sobre isso. Eu sei que essas mensagens, a mensagem aqui, a introdução que eu estou te dando, não tem muito atrativo, né? Exatamente por isso que Jonas falou, eu não quero pregar para Nínive, eu quero pregar para Tarsis. Eu quero trazer algo que afague o ego, eu quero trazer algo que motive o eu, porque as pessoas vão abraçar. Mas na verdade, amados, olha o exemplo aqui. Alguns séculos depois, este povo de Tarsis estava o quê? Colocando os judeus para fora. Será que por isso que a Espanha é um dos países hoje, está entre os países mais castigados? Eu estava vendo um estudo sobre o vírus e ele está batendo muito em países que expulsaram judeus, em países que matam cristãos. Não sabemos, não podemos provar, mas são evidências que estão aí se mostrando. Então veja só, a Bíblia vai falar sobre uma eternidade de pranto e ranger de dentes em Lucas 13:28, em Mateus 8:12, em Mateus 13:42, em Mateus 25:51, em Mateus 25:30, em Apocalipse 9:8. Eu ficaria o resto da noite, porque são dezenas de versículos sobre pranto e ranger de dentes na eternidade. E foi por isso que Jesus Cristo veio, meus amados. Quando nós pensamos na origem da Páscoa, nas aflições, dores e sofrimentos que os hebreus tinham lá no Egito, era muito doído, era terrível, mas não se comparava às aflições da eternidade sem Deus. E ainda,
que não fosse o maior dos sofrimentos, o Senhor levanta Moisés, tipificando o libertador. Porque milênios adiante o Senhor mandaria Jesus Cristo, não apenas para quebrar o cativeiro de uma nação que se impunha como potência sobre o povo de Deus, não. Mas Deus manda Jesus Cristo para quebrar um cativeiro da eternidade, de um principado maldito que insistia em mandar na terra, do príncipe deste mundo que insistia em balançar uma cédula e dizer, eu recebi de Adão, então eu reino sobre eles. Aí o próprio Deus, ele vem num corpo humano como o meu e o seu. Ele vem trazendo nas veias um sangue perfeito. Ele vem trazendo nas veias um sangue capaz de pagar toda a nossa dívida. E quando o príncipe desse mundo menos espera, este Senhor que vai para a cruz, confronta a morte, ele vence a morte num domingo como o dia de hoje, ele ressuscita, pega aquela cédula que era contrária, ele rasga e diz, a conta está paga. Ele vai diante do Pai, abrindo um novo e vivo caminho, e dizendo, Pai, todos os que entrarem por mim, virão e se salvarão. Então veja só, foi por isso que Jesus veio. E o que acontece com uma pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador? No momento em que ela recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo abre a visão dessa pessoa. Quando você vê alguém vindo para receber Jesus como Senhor e Salvador, aconteceu o seguinte, o Espírito Santo abriu a visão daquela pessoa. Ela enxergou que era nada sem Jesus. Ela enxergou os seus pecados e ela vem pedindo ao Senhor e dizendo, seja Salvador da minha alma, seja Senhor da minha vida. E no mundo espiritual este fenômeno acontece. E assim, como o filho pródigo chegou todo sujo, esfarrapado, todo maltratado, dizendo para o pai, dilapidei tudo que o Senhor me deu. E o pai o recebeu com um abraço gostoso, com um beijo, mandou tragam roupas limpas, coloquem um anel no dedo, coloquem sandálias nos pés do filho. Assim Deus também recebe a todos quantos recebem Jesus como Senhor e Salvador. E o pai troca as vestes, e o pai dá sandálias novas, e o pai coloca um anel no dedo, esse anel é autoridade de salvação. E o pai te recebe com amor, e você que já aceitou Jesus, foi assim que o pai te recebeu. E hoje o pai está dizendo, filho, vem para perto, não pisa fora da risca, não vai afastando aos pouquinhos, não vai se esfriando devagarzinho. A Santa Ceia do Senhor nos chama para um lugar de arrependimento, meus amados. O lugar de arrependimento é um lugar de confronto. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Esse momento do exame é um banho que você vai tomar. É tirar tudo aquilo que foi se agregando na sua vida aos pouquinhos. A palavra torpe, o hábito de proferir maldição, a ira, a inveja, o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa. Ou aquela prática que você fala, agora ninguém está vendo, e não importa ninguém ver, importa que o Pai tudo vê. Nínive é um lugar de confronto com o pecado. Por isso o Senhor estava mandando Jonas para lá. Haverá confronto para que haja salvação. Então aprenda isso. Juízo vem para trazer salvação. Eu creio que esse período crítico vai passar. E ele está servindo para acordar muita gente que estava longe de Jesus. Outros que já ouviram de Jesus, mas diziam, isso aí é coisa de crente, é história de crente. Essas pessoas estão sendo despertadas e terão a chance de vir para a casa de Deus. Então perceba uma coisa, queridos. Jonas tem um chamado de Deus para ir a Nínive, mas ele faz uma escolha pessoal. Vou para Tarsis. O que é que nós estamos fazendo hoje? Primeiro ponto de reflexão. Obedecendo o chamado de Deus ou as nossas escolhas pessoais. Esse é o nosso primeiro ponto de reflexão. E como Jonas
rejeita o chamado e faz a sua escolha pessoal, nós vamos perceber um declínio espiritual terrível na vida de Jonas. Capítulo 1 que eu falei para você, versículo 3, fala assim, ó. No versículo 2, é curioso isso, no versículo 2 o Senhor fala para ele, levanta-te e vai para Nínive. Deus está mandando ele levantar, fala aí da sua casa, né? Levantar. Mas olha o que acontece, versículo 3, mas Jonas se levanta para fugir para Tarsis, para longe da presença do Senhor, e ele desce para Jope. Ó, Deus mandou levantar para ir para Nínive, ele desce para Jope. Ó a sequência de descidas, onde encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, por sua passagem e desceu para entrar no navio. Opa, era para levantar, está descendo pela segunda vez. Agora, para ir com aquele navio até Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas você vai perceber, aqui no final do versículo, deixa eu localizar, onde encontrou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aí você vai, aqui abaixo, no versículo 5, você vai ver outra descida lá, ó. Final do versículo 5, mas Jonas desceu ao porão do navio e deitado dormiu profundamente. Então veja só, Deus manda ele se levantar, mas primeiro ele quer fugir da presença de Deus. E entenda que da presença do Senhor ninguém foge. Salmo 139, Davi vai escrever, para onde me irei da presença do Senhor? Se eu subir as mais elevadas alturas do céu, o Senhor está lá. Se eu descer ao Seol, o Senhor me vê. Não há altura, não há profundidade, não há largura. Não há latitude ou longitude, onde eu possa me colocar e o Senhor não me veja. Esse termo presença aqui representa o chamado. Representa a unção ministerial que ele teria para ir a Nínive. Então ele procura, Deus manda se levantar, ele começa a descer para fugir deste chamado. E aí ele desce para Jope, paga passagem, ou seja, gasta dinheiro para errar. Que o pecado traz o devorador junto. Quando nós saímos da presença de Deus, quando nós nos desviamos do chamado, o devorador começa a agir, ele paga para entrar no navio e logo ele tem que descer um pouco mais para entrar. E quando está dentro do navio, chega de descer, não, ainda desce para o porão. E o que ele faz no porão? Dorme profundamente. Aqui nós estamos falando de um sono espiritual, da letargia, de um sono que não deixa a pessoa despertar, para enxergar que o pecado está corroendo, que o pecado está abraçando, que o pecado está matando, e que o pecado está fazendo descer. E para que você não confunda, porque você pode dizer, pastora, mas teve também uma história do barco, e Jesus com seus discípulos, e a tempestade veio, Jesus dormia, mas é totalmente diferente. Naquela situação que Jesus está com os discípulos no barco, Jesus os havia treinado, e Jesus está dormindo por tranquilidade. A paz que excede a todo entendimento humano. Quem deveria acalmar a tempestade e fazer calar os ventos? Os discípulos. Isso é tão verdade que quando Jesus acorda, Jesus acorda e pergunta para eles, homens de pouca fé, por que vocês duvidam? Então Jesus faz o que eles deveriam fazer. É diferente. Jesus se encaminhava para Gadara. Jesus obedecia um chamado de Deus, libertou lá o endemoniado gadareno. É totalmente o contrário. O sono de Jonas é um sono espiritual. Um sono cujo qual o inimigo tem embalado muita gente, né? Tirando dos caminhos do chamado de Deus, fazendo pessoas caminhar por suas escolhas pessoais. E nas nossas escolhas pessoais, queridos, muitas vezes, os caminhos que nós tomamos são caminhos que vão nos distanciando do Senhor. E aparentemente, logo que você sai da presença de Deus, parece que nada aconteceu. Por isso ele dormia. Consegui um navio, tive dinheiro para comprar a passagem,
Está tudo bem. Quando a pessoa está perto de Deus só por causa da bênção, até que ela termine de colher o bem que plantou, ela não volta. Porque enquanto está dando tudo certo, o que interessa para ela é que dê tudo certo. A presença de Deus não é valiosa. Então ela diz assim, não, eu deixei, não vou à igreja, não estou mais assim neste caminho, mas está tudo bem, meus negócios vão bem, minhas coisas caminham bem. Entenda uma coisa. Há um tempo de plantio e há um tempo de colheita. Da mesma forma que alguém vem para a igreja, e essa pessoa, se ela plantou muita coisa ruim no passado, ela vem para a igreja e ela continua colhendo ainda. Por quê? Perdão apaga o pecado, mas não retira a consequência. O Senhor não lhe imputa aquele pecado, mas a colheita por aquilo que foi feito vai ter que ser colhida. Às vezes a pessoa diz assim, mas estou na igreja, o que está acontecendo? Ainda é colheita do passado. Da mesma forma, alguém que estava na igreja obedecendo a palavra, buscando a Deus e plantou coisas boas, ele vai colher coisas boas por um tempo. E às vezes, muitas vezes, né, o eu se levanta, essa pessoa bate no peito e fala, aí ó, nem vou na igreja mais, tá vendo? Tá vendo? Você fica indo à igreja, ó, eu não vou mais, estou numa boa aqui com minhas coisas. De novo, é igual o filho pródigo. Ele falou para o pai, dá minha parte da herança. Enquanto durou a herança, ele ficou numa boa. Só que a herança tinha uma origem. O patrimônio não era dele. Ele recebeu um pedacinho do patrimônio do pai. E quando acabou? Acabou. E aí ele volta para quem? Para o pai. Da mesma forma, querido. A pessoa se distancia e é enganada pelo diabo muitas vezes, porque ele está vendo, é a mesma coisa que você estiver perto de Deus ou longe, é uma coisa só, sua vida vai bem. Mas isso não é verdade. Nós não devemos estar perto de Deus simplesmente porque as coisas vão bem, porque eu preciso da bênção. Não, é por amor que você deve estar perto de Deus. Então perceba, a tempestade, quando você começa a ler o livro, você fala, meu Deus, agora a coisa ficou feia para Jonas, porque Deus enviou uma tempestade, o versículo 4, um grande vento, uma poderosa tempestade sobre aquele mar, e o navio começa a sacudir, e todos aqueles homens lá, capitães e marinheiros, cada um tinha uma crença, cada um tinha um Deus, e eles começam então a pedir aos seus deuses. Alguns começam a sacrificar aos seus deuses e nada resolve. Mas a tempestade não foi algo ruim, não. A tempestade ela veio para colocar Jonas na rota correta. Porque enquanto ele estava indo para o caminho errado, ele dormia tranquilamente. Há pessoas que dormem espiritualmente, não conseguem acordar. Volta a dizer aquilo que o Espírito Santo vinha dizendo antes. O pecado está corroendo, o pecado está entrando, está roubando, está matando, e a pessoa vai empurrando com a barriga, dizendo, não, dá para levar assim. Tem hora que eu sou crente, mas tem hora que eu não sou. Tem hora que eu obedeço a Deus, mas tem hora que não consigo. Eu sei que Deus não quer isso, mas eu vou fazer. E o inimigo vai só puxando a linha, colocou o anzol, o peixe abocanhou o anzol e o inimigo vai puxando. Há pessoas que não querem despertar e perceber o quanto estão se distanciando de Jesus, mas o Senhor está trazendo essa mensagem porque Ele te ama. Ele amou tanto Jonas que olha o versículo 6, a Bíblia diz que o mestre do navio, o capitão se dirigiu a ele e disse assim, o que você tem, dorminhoco? Levanta-te, olha lá Deus falando com ele de novo. Deus falou, levanta e vai para Nínive. Ele desceu, até chegar no porão de um navio. Agora está lá o marinheiro, que não temia a Deus, não conhecia a Deus, falando assim, levanta, preguiçoso. Levanta, porque Deus não mandou descer, Deus mandou levantar. Deus te ama tanto que Ele faz as pedras clamarem para te acordar. Esse homem aqui era como uma pedra, ele não conhecia Deus. Ele não conhecia o trajeto de Jonas. Mas ele é usado naquele momento para dizer, desperta, Deus te ama tanto que faz pedras clamarem. Olha só o que ele faz com o comandante do navio. Acorda, Jonas, e se levante. Nós já clamamos, nós aqui todos já clamamos aos nossos deuses. Peça ao seu também, você deve ter algum. Agora tem um detalhe interessante.
Por que tinha que ser o profeta Jonas para ir para Nínive? Você já se perguntou isso? Por que tinha que ser Jonas? Tinha tantos outros ali, contemporâneos dele, Miqueias, Oséias. Pastor Oséias está assistindo a gente, né? Não, profeta Oséias. E tantos outros que Deus poderia ter mandado, mas tem um motivo especial. Tinha que ser Jonas aí para Nínive. Sabe por quê? Porque de certa forma, ele precisava tanto de arrependimento quanto aqueles moradores de Nínive. Ele não estava numa condição muito diferente. Perceba uma coisa, amados. Versículo 2 nos fala, e agora eu fui para o capítulo 4. Versículo 2 nos fala da reação de Jonas, porque você sabe o que aconteceu? Ele foi a Nínive, não é? Depois daquela desobediência toda, ele diz para o capitão do navio: olha, realmente, eu tenho Deus, e Deus me mandou para Nínive, eu estou aqui para ir para Tarsis, vocês estão passando tudo isso é por causa de mim, pode me atirar no mar. Aqueles homens já tinham aliviado o navio de toda forma, já tinham lançado para o mar suas bagagens. Eu disse, o devorador anda junto com o pecado, né? Até aqueles homens que não tinham nada a ver, tiveram prejuízo por causa de Jonas, e aí eles lançam Jonas, não tinha outro jeito. Aí a história vai dizer que um grande peixe, e eu vi um estudo muito interessante há muitos anos atrás, eu estava estudando esse mesmo livro, e vi que naquela região existia um peixe como que uma baleia, como que um tubarão. E ele tinha uma bolsa no pescoço. Porque às vezes as pessoas falam assim, como é que Jonas foi lá pro estômago e voltou? E aí, esse estudo dizia que essa espécie já extinta, ela tinha uma bolsa. E que Jonas entrou, ficou guardado ali um papo gigante. Sabe um peixe com imagine um tubarão com um papo gigante. E Jonas ficou ensacado ali naquele papo. E aí você vai ver que Jonas faz as suas orações a Deus. Capítulos 2 e 3. Jonas vai chegar a dizer assim: eu fui ao ventre do inferno. Eu vi a realidade do inferno. E isso, queridos, é real. Você sabe quando uma pessoa está ali emaranhada em pecados, a única maneira dela acordar do sono é se ela enxergar a realidade do inferno. Uma das nossas pastoras auxiliares sempre diz isso. Se alguém está em perigo, peça a Deus que mostre a essa pessoa a realidade do inferno. Deus tem várias formas de mostrar, às vezes é por sonhos, às vezes é por situações, às vezes é por visões. Porque quando a pessoa se depara, e por que eu falei aqui que a Bíblia traz muitos versículos sobre pranto, ranger de dentes? Quase ninguém fala disso. Quase ninguém fala sobre o inferno, diz assim, não, fala que o inferno não existe. Existe, a Bíblia fala sobre ele. Está fechado, Satanás não tem a chave dele não. Como dizem por aí, não tem nem a chave da própria casa onde vai morar. A Bíblia diz que quando Jesus venceu a morte, tomou das mãos do diabo a chave do inferno e a chave da morte também. Então veja só, queridos, quando Jonas declara ter visto a realidade do inferno, aí ele clama ao Senhor, aí ele busca a Deus. E sabe de uma coisa, o Espírito Santo está falando ao nosso coração hoje, porque basta fazer isso, seja qualquer que for a situação, por mais caótica que seja, ou por melhor que aparente ser a situação, porque às vezes a pessoa fala assim, aqui parece que está tudo certinho comigo, está tudo bonitinho, mas lá dentro só eu sei como está. É exatamente do interior que nós estamos falando, é exatamente do exame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, como disse Paulo. Lá dentro, pode estar tudo feio, pode estar tudo arrebentado, mas Jesus que veio para te salvar, Ele está aqui hoje para te perdoar e para restaurar a aliança. Então, dê ouvidos a esta palavra. Deus leva Jonas a Nínive porque amava Jonas. A Bíblia diz que quando ele grita, lá do seio do inferno, como ele fala, ele estava ali no papo do peixe, não é? Mas, queridos, uma pessoa que está ali no papo de um peixe, o que ela pensa? Eu vou morrer. A qualquer momento esse bicho vai me mastigar, me engolir, me digerir. Então ele já começa a ver a realidade do inferno. Ele diz, Deus, não deixa eu morrer agora, porque se eu for agora, já era. E o Senhor o atende. A Bíblia diz que o peixe vomita, joga Jonas na praia. E quando ele
prega para Nínive, a Bíblia diz que o rei dá ouvidos. Queridos, a palavra de Deus diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O profeta Jonas chega em Nínive, cidade atolada no pecado, cidade cuja qual a maldade subia diante de Deus. A palavra de Deus é proferida lá e o rei se dobra ao Senhor dos exércitos e diz assim: por 40 dias nós ninivitas vamos jejuar, e até os animais e tudo que é aqui nós vamos colocar roupa de saco, nós vamos ao pó, porque nós nos arrependemos. Esta é a mensagem da palavra de Deus. Ela leva o quebrantamento ao coração, ela leva o arrependimento, e louvado seja Deus, nós nos enchemos de esperança. Domingo passado a nação foi convidada a jejuar, assim como aquele rei em Nínive, assim como Josafá, o nosso governante que está lá no topo, disse assim: vamos buscar a Deus, por isso há esperança para a nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, como Deus fez com Nínive, Ele fará com o Brasil, eu profetizo isso. Deus mudou a história, haveria destruição, mas Deus deu vida porque aquela nação se arrependeu. Queridos, versículo 2 do capítulo 4 mostra para nós a reação de Jonas. Eu quero perguntar, qual seria a sua reação? Eu tenho certeza que na sua casa você está levantando a mão dizendo: graças a Deus, meu Deus, não houve morte, houve vida, aleluia, Senhor. Tenho certeza que alguns até bateram palmas: Senhor, obrigado, olha, uma ponta de esperança, aquela nação se salvou. Olha o profeta que foi lá pregar, a reação dele, ó. Ele fica furioso, Jonas, capítulo 4, versículo 2, ele orou ao Senhor e disse: peço-te, Senhor, não foi essa a minha fala quando ainda estava na minha terra. Por isso fugi antes para Tarsis, pois eu sabia que és um Deus gracioso, misericordioso, tardio em se irar e de grande bondade, e que te arrependes do mal. Ele achou ruim, gente. Ele queria ver o raio descer, queimar todo mundo, fritar todo mundo, destruir todo mundo. Está começando a descobrir por que tinha que ser Jonas aí para Tarsis? Eu não estou aqui para falar mal de Jonas. Não confunda, não. Eu estou lhe mostrando porque a Bíblia mostra qualidades e defeitos de todos nós. Então eu estou lhe mostrando como estava o interior desse profeta, homem de Deus. E ele não se dava conta. Veja como o sono que ele dorme no barco é espiritual. Ele não se dava conta, ele está bravo, porque Deus era misericordioso, era tardio em irar-se, grande em bondade, e se arrependeu, não ia mais fazer mal àquele povo. E olha o que está gritando, ó, o orgulho dele. Não foi essa a minha palavra. O Senhor me mandou de ir lá para dizer que a destruição viria. Como é que eu fico agora, Senhor? Ó o eu gritando, ó o orgulho se exaltando. Versículo 9. Nos fala que nasceu a boboreira, né? Esse é o trecho que lemos. E você vai entender, daqui a pouco vou lhe dizer, ou vou lhe explicar já, o que é que o Senhor faz para tentar acordar Jonas. Ele vai para fora da cidade irado, ó, nem ficou na cidade. Já que o Senhor não vai destruir, não vou ficar aqui. Sentou num lugar alto e falou: eu vou ficar aqui esperando, porque eu não acredito que o Senhor não vai destruir. Eu quero ver o que o Senhor vai fazer com essa gente, então. E aí, a Bíblia diz que cresce uma boboreira, o sol era muito forte, cresce aquela planta, aquele vegetal, de um dia para o outro. E aí tem uma sombra boa sobre Jonas. Mas de um dia para o outro também vem uma erva daninha, um pulgão, e come. E não está sol, não está bom. Se está frio também está ruim. Os dias atrás, gente, eu estava ouvindo uma emissora de rádio qualquer aí, né? Pela ética, não vamos falar. E teve em fevereiro um período de muita chuva. E aí eles falavam: ai, inundou, olha essa chuva. Viu fulano de tal da meteorologia? Vai parar essa chuva ou não vai parar essa chuva? Agora em março: ai, mas não está chovendo. E agora? O povo está lavando muito a mão, tomando muito banho. Ai, a seca em Bauru. Eu falei com eles não me ouviram, né? Mas eu falei: vocês querem chuva ou quer seca? Porque estava reclamando da chuva. Agora está reclamando da seca.
Então, queridos, tem gente que tudo fica irado. Ah, mas isso não é pecado não, pastor. Claro, te tira. Os frutos do Espírito são abafados. O que está lá em Gálatas 5? Tem as obras da carne, ira, porfias, emulações. E tem os frutos do Espírito, temperança, longanimidade, bondade, amor. Veja só, isso só se manifesta em você quando você está em plena comunhão com Deus. Quando não está, querido, é obra da carne o tempo todo. O que estava acontecendo com Jonas? Obra da carne. Saiu da cidade irado, ficou bravo porque a boboreira se secou. E sabe por que Deus permitiu que a boboreira nascesse e depois se secasse? Exatamente porque Deus termina aqui o livro falando com ele, dizendo, veja, você está com pena de um vegetal que nasceu e você ficou com ele um dia apenas. Como é que você não quer que eu tenha compaixão de mais de 120 mil almas que estão em Nínive, não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? O que Deus está falando? Quando eu julgo, eu estou levando em consideração a ignorância deste povo. Quem sabe ninguém ainda havia passado a palavra daquela maneira como Deus mandou Jonas passar. Afinal de contas, aquela cidade se arrependeu e se quebrantou diante de Deus. Então, queridos, por essas reações do profeta, eu te pergunto, será que só os ninivitas precisavam se arrepender? Porque muitas vezes não falamos em arrependimento, não gostamos que falem em arrependimento. Eu já sou crente, não, eu sou crente há 10 anos, 20 anos. Não, já passei dessa fase. Enquanto nós estivermos na terra, vou lhe dizer uma coisa, enquanto nós estivermos na terra, a gente nunca vai passar dessa fase, irmãos. Paulo diz de novo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jesus deixou-nos a ordenança da Santa Ceia. E quando nós nos lembramos da Santa Ceia, nos lembramos de várias coisas, inclusive de quando Jesus, o maior, se levanta e lava os pés dos seus discípulos num símbolo de humildade. E esse é o maior desafio. Esse é um duelo que enfrentamos. O nosso eu, a nossa carne, não são humildes não, gente. Ao contrário, o eu quer gritar como gritou o eu do profeta aqui. E o que eu falei, eu disse que ia acontecer. Como é que fica agora? Reflita comigo, olhando para Jonas. As pessoas poderiam ver um profeta, mas na verdade, como é que estava o interior de Jonas? Quanto ressentimento, quanta amargura, não é? Quanta ira. E lembre-se que ele era um profeta. Por isso, irmãos, o autoexame e o exame do alto, eles precisam acontecer todos os dias. O autoexame é você que faz. Examine-se, pois, o homem. E o exame do alto é Deus que faz todos os dias. Cuidado com o rótulo, né? Essa história que eu acabei de falar, eu sou crente há 20 anos, há 10 anos, eu não tenho pecado. Irmãos, nós estamos caminhando aqui, segundo o que disse Paulo, buscando estatura de varão perfeito. A nossa vida precisa ser transformada todos os dias. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até que se faça dia perfeito. Então é uma caminhada de aperfeiçoamento. Hoje preciso estar melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim melhorando todo dia. E tem hora que tropeça, e tem hora que o pé vira, e você coloca-te lá no quebrantamento. Senhor, me perdoa, não me deixa escapar, não me deixa fugir, como fez Davi, e Deus te coloca de novo no prumo, e você vai caminhando na presença de Deus, querido, mas é sempre com humildade. Jesus conta que um certo fariseu batia no peito e dizia: Senhor, obrigado, porque eu não sou pecador como aquele publicano que está lá tomando os impostos dos judeus. Sou diferente, eu trago dízimo, eu sou justo. E aquele publicano estava lá chorando e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Estou aqui fazendo uma coisa errada, Senhor, me tira dessa situação. E o Senhor, Jesus diz, quem saiu justificado da oração? O publicano, queridos. Porque tudo o que fazemos para Deus,
Nós temos que fazer com amor, com humildade, reconhecendo que é nada diante do que Deus fez por nós. Quando aquele homem bate no peito e fala, eu trago o dízimo, ele está cobrando Deus. Então seja o dízimo, seja a oferta, seja a visita que fazemos, seja a vida no altar. O Ministério de Louvor cantou um hino que fala assim, eu vou gastar a minha vida na tua obra e no teu reino, Senhor. E isto o apóstolo Paulo fazia com prazer, os apóstolos faziam com amor. Eu estou lendo um livro que fala da biografia de cada um. E o único que não foi martirizado foi João, muito embora tenha sido mergulhado num tacho de óleo fervente, mas ele sai ileso. E o rei fala, manda para Pátimos, né? Já tinham dado um cálice com veneno de cobra. A hora que ele pega o cálice, a cobra circunda, né? A cobra se materializa, ele não bebe. Aí daqui a pouco afoga ele no tacho fervendo. Vamos fazer João fritinho. João sai intacto, ele fala, manda para a ilha de Pátimos, não tem o que fazer. Em Pátimos ele tem a visão do Apocalipse e volta. Aí, seus últimos dias ele vai viver pastoreando Éfeso e vai morrer com muitos dias e velhinho. Mas os demais todos foram martirizados. Tiago Maior, Herodes Agripa manda cortar a cabeça, decapitar. E as últimas palavras de Tiago Maior, Senhor, obrigado por ter a minha vida tirada por causa da tua obra. Quem é que faz isso, meus irmãos? Só quem está ali entregue. Eu não estou dizendo que você tem que desejar morrer, não é isso. Mas é a humildade, a comunhão com o Pai no coração. Eles até no momento do martírio não reclamavam. Então perceba uma coisa. Para a gente ir para o final, Jonas e a aboboreira nos mostra o quê? Quando o profeta grita dizendo, a minha palavra. Ele está dizendo, como é que eu vou ficar? Está mostrando o orgulho que dominava a sua vida. E quantas vezes, irmãos, essa coisinha passa desapercebida, né? Nós estamos falando aqui, Jonas tinha o rótulo de profeta, mas quantas coisinhas por dentro ali dele. E o orgulho é uma coisa que passa desapercebido, mas que se manifesta assim muito. Como, por exemplo, eu não vou pedir perdão, foi ele que me ofendeu. Não vou não. Né? Já sentiu isso? Então... Não, eu não vou cumprimentar. Ah, não falou comigo ontem? Não, mas isso não é orgulho não. E o tal do orgulho santo? Não, é um orgulhinho aqui, mas é um orgulhinho santo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso foi um grande entrave na vida de Jó. As dores de Jó terminam quando ele diz assim, agora eu vejo o Senhor com meus olhos e me abomino no pó, entendendo que eu não era nada. Eu não sou nada, o Senhor é tudo. E o orgulho atrapalha tanto, irmãos. Às vezes dentro de casa, relacionamento do casal. Teve um desentendimento ali. Não, mas eu não vou me rebaixar. Se ele não falar comigo, eu não falo com ele. Ele fica 3, 4, 5 dias sem falar, dentro da mesma casa. Ai, pastor, uai, que é isso? Não é orgulho? É orgulho. O que mais que se manifesta em Jonas? Egoísmo? A raiva? A falta de compaixão? O senhor me trouxe aqui, eu nem queria vir. Vim, falei, aí, agora o senhor não vai fazer? O senhor é bonzinho? Importa que minha palavra se cumpra, ainda que tudo isso aqui seja destruído, essas pessoas morram. Importa a minha palavra, isso é o eu, isso é a natureza humana, gente. E aí que está a diferença do Senhor Jesus. O que ele nos ensinou? A vencer toda a natureza humana. Lucas 9:49 diz que os discípulos um dia chegam para ele. Tempinho atrás tinham chegado felizes dizendo, Jesus, o Senhor nos comissionou e a gente foi, expulsou o demônio, curou as pessoas. E Jesus começa a perceber aquela questão do ego começar a despontar. Ai, teu nome, até os demônios se sujeitam. Jesus, baixa a bola deles e fala assim, queridos, que a vossa alegria seja o fato do vosso nome estar escrito no livro da vida. Isso vai acontecer normalmente. Que isso não inflame o ego de vocês, né? Aí passado um tempinho, chegam eles de novo e João diz assim, mestre, o senhor não sabe o que aconteceu? Tinha um homem ali expulsando o demônio em teu nome, mas eu já repreendi, porque ele não anda conosco. O que é isso, gente? O que é isso, pessoal de casa? Se não, o famoso orgulho. Não, ele não anda com a gente, ele não é dos nós, imagina. Nós fomos comissionados, nós é que temos que expulsar demônios. Jesus fala o que para ele? Não faça isso, João.
Aquele que não é contra nós é a nosso favor. Deixa ele expulsar, deixa ele curar. Quanto mais gente fazendo a obra de Deus, melhor será, quis dizer Jesus. E quantas vezes, meus irmãos, isso acontece? Deus te usa para uma coisa maravilhosa, aí todo mundo fala, ai, maravilha, Deus me usou. Aí Deus usou outro. Deus, o senhor precisa me usar, porque agora aí, ó, o senhor já usou o outro ali, agora todo mundo está dando atenção para ele. Irmãos, essas coisas são as coisinhas da carne que ficam lá dentro. Olha ela ali, ó. Olha o carro dele, olha o sapato da outra. E aquele no meu serviço promovido? O que ele é melhor do que eu? Não sei, querido, não queira saber. Queira você ser o melhor diante de Deus. Queira buscar o Senhor, porque ao seu tempo Ele vai te exaltar. O orgulho chama inveja, o orgulho chama muita coisa ruim. Pequenas coisas, impregnadas nas emoções, pecados internos, pecados ocultos que nos separam do amor de Deus. Essa é a parte mais triste, queridos, mas hoje o Senhor nos chama para o lugar de arrependimento, para o lugar da aliança. Nos dias de Jonas, Nínive arrependeu-se, passou da morte para a vida. Hoje, o Senhor nos chama ao arrependimento, para sairmos do sono, da letargia espiritual, sairmos da morte e voltarmos à vida. O que Jesus veio trazer, amados, novidade de vida. Há um mês atrás isso foi pregado aqui. E o que é novidade de vida? É o seu caráter espelhado no caráter de Jesus. Olha só, Romanos 8:29, a gente fala muito dos nossos projetos para Deus, né? Meu projeto é esse, meu projeto é aquele, Senhor, o meu projeto. E Deus quer que falemos, sim, Ele realiza os nossos projetos. Mas Romanos 8:29 traz o maior e o único projeto que Deus fez para a sua vida. Aí é de Deus para a sua vida. Você apresenta os seus projetos para Deus, mas Deus apresenta o projeto dele para a sua vida. Assim como você quer que Deus realize os seus projetos, Deus quer também que você permita Ele realizar este projeto em você. O que está dito em Romanos 8:29? Que Deus quer nos fazer parecidos e cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. O chamado da nova aliança, cada vez que você participa da Santa Ceia, a comunhão do corpo, a comunhão da igreja, é um chamado ao arrependimento. É aquele momento em que você deve fazer isso sempre, mas se não faz, pelo menos na Santa Ceia, que você vai voltar a sua atenção para dentro de você. E é por isso que na mesa da ceia eu sempre digo, não é para você examinar o irmão, porque muitas vezes nessa hora a pessoa fica examinando o outro. É voltar para dentro de você. Sabe por que Jonas chegou a essa condição aqui, amados? Com todo respeito, ele era um profeta de Deus, mas sabe por que ele chegou a essa condição? Porque não olhava para dentro de si. Ele precisava de arrepender-se tanto quanto os ninivitas. E Deus o levou lá, sabe para quê? Para ele se arrepender junto. Então, veja só, como Deus é perfeito nas suas ações. Sabe por que o Senhor deixou essa ordenança todo mês, a Santa Ceia? Para que nós possamos olhar para dentro de nós. Para que nós possamos perceber essas coisas. Aonde meu orgulho tem me levado? Quantas vezes o meu orgulho tem falado mais alto? Quantas coisas eu tenho feito conduzido pelo orgulho? A inveja que eu senti do outro? O despeito que eu senti daquela? E aquela palavra que eu falei para afetar aquela pessoa? A raiz de tudo foi o meu orgulho. E aí, meu amado, você vai entregar isso nas mãos de Deus. Tem um cântico que o pessoal está cantando muito, fala, meu orgulho me tirou do jardim, né? Está falando de Adão. Está falando de Eva. O orgulho, eu quero conhecer dessa árvore que Deus diz que eu não posso conhecer. Qual foi a isca que Satanás usou? O orgulho. Come daqui que você vai ser igual a ele. Por que você tem que ser menor? Quando não era, não é? Como é que Deus fez o homem? A sua imagem e semelhança. A condição era diferente. Deus é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas quem era o homem? O filho do soberano. Quem era o diabo? Um perdido. Destruído. Aí ele chega para destruir o homem. E ele lança um anzol do orgulho. Ele mente para o homem dizendo, você tá na posição que eu estou, lá embaixo. E Deus está lá em cima. E o homem cai. Então, nesse momento, amados, eu convido vocês aí nas vossas casas,
Em casa você tem até mais liberdade de se ajoelhar. E eu vou pedir, enquanto o pessoal vai cantar um cântico aqui, você não vai me ver, porque esse é um tempo que você vai orar a Deus, com toda a liberdade. Vai para um cantinho sozinho, ó, porque às vezes a pessoa fala assim, mas meu familiar vai ouvir minha oração. Vai para um cantinho sozinho da sala, do sofá, o outro vai para a poltrona. Confessa a Deus agora, faz um autoexame aí e confesse ao Senhor nesse momento. Deixa as águas purificadoras virem e lavar todo o seu ser. Louvemos. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu preciso, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares.
Jesus de Nazaré. Por isso que este cântico, ou através do cântico, clamamos Yeshua, Jesus de Nazaré. Ele entregou a sua vida na cruz. Seu corpo foi partido, seu sangue foi vertido, para que nesse momento agora aí, quando você chorou, quando você se quebrantou, quando você disse perdão, Senhor, o perdão pudesse ser liberado sobre a sua vida. Assim como nós cantamos no início aqui e dissemos, né? Nada além do sangue. O perdão você não compra. O inimigo não pode te enganar dizendo que Deus não quer lhe perdoar. Onde existe arrependimento, o perdão do Senhor é liberado. E agora eu quero profeticamente também declarar aqui, você que tem lutado muito, e de repente você orou, mas levantou-se com um pensamento, para isso sair da minha vida só um milagre. Eu quero te dizer que o Senhor está liberando para você esse milagre agora. Em nome de Jesus Cristo, essa cadeia que oprimiu a tua vida durante tantos anos e que te levava a caminhos tão distantes do Pai, ela está quebrada agora em nome de Jesus Cristo. O Senhor tira da sua mente, o Senhor tira da sua vontade, o Senhor tira do seu coração todo apego a esse pecado agora. Recebe aí a libertação deste cativeiro e a vitória. Em nome de Jesus, aonde você estiver, receba, meu amado. Amém? Eu já tenho aqui diante de mim o pão, também o cálice, que traz o suco da videira. Nós improvisamos aqui mesmo sobre a tribuna, sobre o púlpito, para que você possa visualizar juntamente comigo. Você deve ter na sua casa, como nós pedimos para providenciar, não é? O pão e o suco da vide, que são elementos que nos remetem, né, na ceia que Jesus faz com os seus discípulos. Na noite anterior a que ele seria traído, ele celebrava a Páscoa com os discípulos. E quando ele diz aos discípulos, isso é o meu corpo que é partido por vós, e aqui está meu sangue vertido, que será vertido por vós, ele está dizendo de uma outra maneira, eu sou o Cordeiro de Deus. Jesus queria dizer, há mais de 2000 anos, um cordeiro foi imolado no Egito. E agora eu serei imolado. A cruz era o altar, queridos. Os 4 cantos da cruz foram molhados com sangue. A lança que furou o seu lado foi para cumprir. O sistema sacrificial exigia que depois que as 4 pontas do altar estivessem molhadas com sangue, o sacerdote deveria derramar sangue na terra. As 4 pontas da cruz já estavam banhadas pelo sangue de Jesus, e aquela lança fez com que sangue e água se derramasse. E a frase mais forte, mais poderosa que nós vemos ali nesse momento é Jesus dizendo ao Pai, está consumado. Nessa frase tão curta, Jesus está dizendo, está quitada a dívida, está iniciada uma família, foi modificada a história da humanidade. E é isso que nós vamos rememorar agora. Então aí na sua casa, tome a partícula do pão em suas mãos, levante aos céus. Paulo dizia, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, levantando aos céus, dando graças, dizia, tomai e comei todos vós. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Pai eterno, Deus soberano, a tua palavra nos ensina que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho. Nós não podemos imaginar, Senhor, o tamanho dessa dor. Aquilo que o Senhor poupou na vida de Abraão, o Senhor não poupou a si mesmo. O Senhor deu o seu Filho amado, Jesus Cristo. E a vida do Senhor Jesus foi derramada por nós.
Nós estamos aqui nessa noite para declarar publicamente que cremos no sacrifício. Sobre o corpo de Jesus estavam as enfermidades, o castigo que nos traz a paz. O seu corpo foi moído por causa das nossas doenças. E lá no madeiro, Senhor, toda a enfermidade, toda a maldição foi derrotada. Por isso agora, eu quero profetizar que cada vida que vai tomar, que vai participar da comunhão do corpo de Cristo, ao tomar, Senhor, ao comer do pão, estará recebendo vida abundante, cura na alma, cura no corpo físico, toda e qualquer doença que estiver alojada, Senhor, será eliminada, em nome de Jesus. Jesus Cristo nos dá saúde, e nós declaramos também, neste domingo de Páscoa, a quebra deste cativeiro maldito do coronavírus. Nós cancelamos, ó Pai, nós declaramos a derrota deste vírus. Ó Pai, que venha a cura, que o Senhor possa iluminar as mentes, que o Senhor possa trazer com clareza, que toda a cura que o Senhor já tem, ó Deus, concedido e que está oculta, possa ser, meu Deus, trazida para cima do telhado. E as vidas que estavam padecendo possam ser curadas. O cerco e a hegemonia deste vírus seja quebrada agora, em nome de Jesus. A Páscoa é a libertação de todo o cativeiro. E nós, como teus filhos, cremos de todo o coração. O Senhor dá saúde à nossa nação. O Senhor dá saúde a cada vida que está ligada ao trono da graça neste momento. Por isso, consagramos o pão. Coma do pão, querido. Tome aí do pão, coma. E semelhantemente, após ceiar, Jesus levanta o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e que beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai, nós cremos que somos livres pelo poder do sangue vertido na cruz. Nós cremos, Senhor, no perdão dos pecados. A cédula que era contra nós foi rasgada, e nenhum peso no mundo espiritual, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e já não andam neste mundo segundo a carne, mas caminham dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos te louvar por este sangue, pelo sangue puro, perfeito que foi derramado, que trouxe o perdão dos nossos pecados, que trouxe a libertação de todo o cativeiro, e que ao tomar do cálice, Senhor, uma renovação espiritual aconteça em cada vida. O arrependimento foi colocado diante do teu altar, em cada lar, em cada casa. E agora que o sangue de Jesus cubra, e que, ó Deus, o frescor, o alívio do teu perdão, traga alegria, a renovação da alegria da salvação em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Tome do cálice. Graças a Deus. Agora, queridos, nós temos dito que a Santa Ceia para nós também é um dia especial para a cura. E nós anunciamos a Santa Ceia da cura. Então, nesse momento, eu disse a vocês que falaria da Páscoa e o que seria consumir o cordeiro. Consumir o cordeiro, porque o hebreu colocava nas ombreiras das portas a marca do sangue, e dentro da casa ele estava consumindo o cordeiro. Consumir o cordeiro é isso que nós acabamos de fazer. Contato com a palavra de Deus, arrependimento, oração, é vida devocional. Então, agora, enquanto nós estamos consumindo o cordeiro, eu quero liberar cura se tem alguém doente aí na sua casa. Eu quero liberar a cura. Eu orei para que enquanto você estivesse comendo, o poder da vida e da saúde viesse sobre ti.
E agora eu quero declarar aqui, Pai eterno e Deus poderoso, eu creio em sinais, eu creio em prodígios e em maravilhas, Senhor. Diante deste altar, eu já vi o Senhor curar tanta gente. E aqui nesse mesmo altar, tantas pessoas já passaram contando testemunhos de cura. Nesse dia em que a sua igreja está reunida, cada família no seu lar, eu quero liberar a mesma unção sobre essa casa agora. E essa vida que está enferma, seja tocada pela virtude saradora que vem de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ao tocar na orla de suas vestes, recebeu a virtude saradora. Eu declaro que esta pessoa que crê, está livre do câncer, está livre da AIDS, está livre dos tumores, está livre dos vírus, está livre das bactérias. E misteriosamente, instantaneamente, Senhor, de maneira que a medicina não pode explicar, aonde a medicina não pode tocar, a tua mão chega, Senhor, agora, no corpo, na carne, no sangue, nos ossos, a doença que está instalada na mente, a depressão, ou a síndrome do pânico que está atacando tantas pessoas nessa quarentena, em nome de Jesus, seja eliminada agora do sistema nervoso central, de toda a formação da psique dessa pessoa. Traumas entranhados na alma sejam arrancados agora. Apaga da memória, Senhor, apaga das emoções. O Senhor pode fazer. E eu declaro esse homem curado, essa mulher curada, esse jovem adolescente curado, esta criança desenganada, eu declaro curada em nome de Jesus. E aqueles que estão padecendo com esse vírus maldito, eu os declaro curados em nome de Jesus Cristo agora e para sempre. Amém. Seja curado aí e louve ao Senhor. Diga obrigado, Jesus, louvado seja o teu nome por essa obra linda e maravilhosa que o Senhor está fazendo. Vamos cantar um pedacinho de um cântico aqui em adoração, louvando ao Senhor. Louve da sua casa também. Desejamos outra vez aqui. Amém. Glória a Deus. Diga isso aí na sua casa. Nós desejamos a presença do Senhor aqui. Amém, amados? E aqui fica um texto para você. Gosto sempre de fundamentar a palavra de Deus em tudo que nós fazemos. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 35, versículo 5. Tomai dentre vós uma oferta ao Senhor. Todo aquele que tiver o coração disposto, que traga uma oferta ao Senhor, ouro, prata, bronze. E aí segue uma série de elementos que poderiam ser trazidos como oferta ao Senhor. Aí na sua casa, querido,
segure nas suas mãos o dízimo, a oferta. Você que é membro da nossa igreja, não é? Alguns irmãos têm conseguido chegar para contribuir, louvado seja Deus, com aquilo que nós contribuímos nas primícias, domingo passado. Nós já conseguimos, quando começou essa quarentena, né? Era final de mês, metade do mês de março, né? Eu lembro que dia 16 começou essa movimentação e as contas de final de mês, elas estavam um tanto quanto ainda atrasadas, porque todo mundo ficou muito baratinado, né? Agora, como é que nós vamos fazer? Nós nunca vivemos uma experiência não podendo abrir a igreja. Mas, graças a Deus, passado o susto, e neste primeiro domingo, nessa semana, nós conseguimos. Eu sei que os irmãos ficam preocupados, né? Eu também estava, mas graças a Deus pagamos o que faltava do mês anterior, né? Algumas coisas já deste mês. E é assim, meus amados, através do que eu trago, do que você traz, o Senhor vai abençoando, como a multidão estava no deserto, né? E Jesus ali, então, foi abençoando a partir do que eles tinham, ele conseguiu alimentar todo mundo. Então, eu creio que, mesmo com esses percalços, não é? A gente não podendo se reunir presencialmente, a nossa fidelidade vai fazer com que nós consigamos manter a igreja e cumprir todas os compromissos. Nós teremos mais compromissos no decorrer do mês, sim, claro, né? Mas eu quero assim já louvar a Deus, porque nós temos nos esforçado e os irmãos que têm vindo, a gente já tem abençoado esses envelopes. Anotem tudo lá, o nome certinho, para a gente estar orando por vocês. Eu sempre levo para orar. E vamos seguir assim, queridos, vamos seguir nessa fidelidade, para terminar todo esse período de quarentena e poder louvar a Deus falando, está tudo em dia, não ficou nada para trás. E vocês também contar testemunho, dizendo em casa também, graças a Deus, está tudo em dia. E não ficou nada para trás, eu profetizo isso, tá bom? Então, segure aí, você que não pôde vir ainda, né, hoje, mas você pode vir nos outros dias, encaminhar a sua contribuição também. Segure aí na sua mão esquerda, para que apresentemos a Deus o dízimo, a oferta que você vai encaminhar depois. Pai de amor, é com alegria que nós, nesta noite, agradecemos pelo privilégio, Senhor, de sermos participantes do Teu reino, através dos dízimos, das primícias, ofertas alçadas, ofertas de Santa Ceia, as coletas, Pai. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem trazido a renda em nossas mãos, com o pão e a semente trazemos à Tua casa, Pai querido. Eu quero também profetizar sobre a vida de todos os fiéis, aquilo que a Tua palavra anuncia, Senhor, a segurança ao dizimista, a blindagem do patrimônio, Pai amado. Nenhuma ação, eu sei que com o anúncio das crises, as legiões de devoradores se enfurecem querendo abarcar o mundo, mas que nenhuma legião, nem do cortador, nem do migrador, nem do destruidor e nem do devorador venha tocar em nada do que é do seu povo. Pois o Senhor diz, e por causa de vós eu repreenderei o devorador. Então que todo o patrimônio, salário, trabalho, casa, veículo, família, saúde, tudo esteja blindado pelo Senhor, Pai. Na vida dos ofertantes, haja multiplicação maravilhosa na sementeira. No tempo do deserto é quando o Senhor mais multiplica o pão e o peixe. Que assim o Senhor multiplique grandemente. E também no local de trabalho dos semeadores, meu Deus, aonde eles estiverem, estejam levando uma unção de prosperidade. Não haja lugar para falência. Os que são autônomos prosperem. O Senhor abra portas em nome de Jesus, Pai querido. E aqueles, meu Deus, que neste tempo estão conscientizados e dizendo que eu também quero ser um semeador, que eles tenham portas abertas em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, nós teremos na quinta-feira próxima a noite da vitória, né, a quinta-feira da vitória, e no domingo próximo também, terceiro domingo, nós promovemos as noites de glória. O que é noite de glória? Uma palavra de avivamento, ministração de batismo com o Espírito Santo, mas aqui da minha casa eu vou receber, aí da sua casa você vai receber. Renovação espiritual, para não cair no sono de Jonas, para não ficar na letargia, tá bom?
aí da sua casa você receberá. Então, fica ligado nos cultos online, amém? Seguimos orando pela nossa nação. Levanta a sua mão esquerda aí na sua casa. Nós declaramos, Deus, libertação do Brasil, a vitória dessa nação, a bênção sobre o governante. Nós declaramos, Senhor, que o novo do Senhor venha sobre a nossa nação nessa semana, em nome de Jesus. Vou lhe dar a bênção apostólica e encerraremos com um louvor abençoado. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, o Filho, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, a sincera amizade do Espírito Santo, permaneça conosco hoje e para sempre. Amém? Deus os abençoe. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória Nós estamos aqui, tão sedentos em Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, Te damos